Sextou no Tomazão TV, aquele abraço para você que está ligado aqui no nosso Tomazão TV. Muito obrigado pela força. Antes da entrevista com o Pedro Rocha, que está muito legal, papo super descontraído, com o artilheiro azulino, o artilheiro da Série B, com exclusividade aqui no Tomazão TV para você. Mas antes eu tenho algumas informações interessantes, inclusive mostrando aí a nova contratação bicolor que foi anunciada ontem à noite. E o Remo, que já tem o atacante fechado para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nessa janela que vai se abrir agora dia 2 de junho, a outra semana. Se liga aí, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho para receber as notificações, deixar o like, que é muito importante. Promoção dos 50 mil super prêmios na parceria com o Globo Esporte e também com o Laboratório Amaral Costa. Então, se liga no Tomazão TV. Rapidinho, as informações, começando com o Paysandu, que joga domingo contra a equipe do Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. A delegação chegou ontem em São Paulo, foi direto para Mirassol, vai treinar hoje e amanhã, e o técnico, o Luizinho Lopes, vai tentar a formatação da equipe bicolor para o jogo contra o Mirassol. A notícia mais importante, aliás, foi até uma coincidência a informação que eu recebi, o Borazzi e o Dudu Vieira seguiram ontem para São Paulo. Foram os dois jogadores que conseguiram ser liberados pelo departamento médico e reforçam o Paysandu no jogo de domingo contra o Novo Horizontino. Time que jogou contra o Corinthians pela Copa do Brasil, vendeu caro a derrota de 1-0 só, e o Paysandu fazendo um jogo estratégico. Até um empate seria um ótimo resultado. Se vencer, melhor ainda. Mas já vai ter o Borazzi e vai ter também o Dudu Vieira para compor o elenco com 10 jogadores contundidos, né? Perdeu, o Brian deve jogar, assim como o Luan Freitas, que saiu sentindo. Ainda é dúvida, mas é bem provável que o Luan Freitas e o Brian também possam jogar. Edilson está fora e Benítez está fora, né? Agora, o Rossi meia boca, o Nicolas com CK alto, tudo isso é probabilidades para a formação da equipe do Paysandu com o Luizinho, que trabalha hoje no CT do Mirassol e amanhã faz o apronto. Beleza pura? E a informação mais importante é essa aí. O Ronaldo Henrique, jogador que estava no Avaí, rescindiu seu contrato e o Paysandu anunciou ontem. A gente já havia dado essa notícia desde o início da semana. Ronaldo Henrique, o primeiro a ser contratado. O Paysandu já perdeu o Giovani, não deve ficar com o Espinosa e pelo menos mais 3 jogadores devem sair do elenco. E outra coisa, o Marcelinho pode ser titular domingo contra o Novo Horizontino. Beleza? Então, são essas as informações do Paysandu. Do Remo, a principal delas é que ontem a diretoria anunciou aí, através das redes sociais, passaram dos 7 mil sócios torcedores. O Remo está fazendo um trabalho de formiguinha, aumentando cada dia o sócio torcedor. Muito legal também. E a outra, né, além da preparação de hoje, sexta-feira, que é o apronto, quando o técnico Daniel Paulista vai formatar a equipe. Será que vem no 3-5-2? Será que vem no 4-3-3? Eu vi um jogador passando no corredor ontem no Baianão dizendo o seguinte: vamos ter surpresa. Então, pode ser que tenhamos surpresas. E tomara que seja para o bem do Remo, para uma grande vitória diante do Volta Redonda, que vai ter mosaico, vai ter um grande público no Mangueirão, um jogo de 18 horas, para que o Remo possa conseguir essa vitória importante, manter os 100% e a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. E a informação é o seguinte: o Matheus Davó, você lembra que eu disse no início da semana, o Paysandu também estava entrando aí no circuito. Matheus Davó está fechado com o Remo e deve ser anunciado juntamente com outro jogador, outro atacante que o Remo ainda está buscando, deve estar acertando aí nas próximas horas para anunciar nessa janela. 2 jogadores que serão contratados nessa pequena janela de junho. E depois, na outra, na maior, em julho, as contratações pontuais para fechar o elenco para o restante do Brasileiro da Série B. São essas informações. Então, galera, muito legal, e a gente atualizando você.
A partir de agora, você se liga no papo muito descontraído, super legal, com o Pedro Rocha, o jogador de número 32, camisa azulina, artilheiro, com 9 gols na temporada, 5 no Campeonato Brasileiro da Série B. A partir de agora, aqui no Tomazão TV. Tamo junto. E você ligado aqui no Tomazão TV, como sempre a gente tem um convidado, quando dá tempo, né? Porque tem sido jogo em cima de jogo, é viagem, é jogo quarta, domingo, mas essa semana deu uma calmaria, principalmente pro lado do Leão, que só tem jogo nesse sábado contra a equipe do Volta Redonda, e hoje consegui, né, finalmente, depois de algum tempo, trazer o Pedro Rocha para bater um papo com a gente, falar um pouquinho desse momento legal que ele está vivendo, né? Na verdade, eu diria o seguinte: acho que o Remo te deu e recuperou você a alegria de jogar futebol. O jogador vive momentos, fases altos e baixos, e legal que você tenha voltado a ser o Pedro Rocha que eu vi no Grêmio, que eu vi no Flamengo. Coração, porra, faz muita diferença para mim isso. E não foi tão legal assim, por exemplo, no Atlético Paranaense, embora num time, né, muito, eu diria, um time que sempre brigou ali o Fortaleza, por exemplo, que vive uma ascensão sensacional, mas o Remo virou a tua vida, cara. Que legal, né? Que bom, né? Prazer ter você aqui no Tomazão TV. Obrigado por estar falando aqui para todos vocês. É uma alegria enorme também estar aqui. Cara, fico muito feliz. Eu, há algum tempo, já vinha buscando esse início de temporada da forma que eu gostaria, que era com gols, que é ajudando sempre. E feliz por estar aqui no Clube do Remo, fazendo o meu melhor e poder estar contribuindo. Você jogou o ano passado a Série A pelo Criciúma, e aliás, você e o Viseu, né? O Viseu já esteve aqui com a gente, foi muito legal o papo. E quando vocês foram contratados, veio aquela história, vieram de um time que não foi legal na temporada, foi rebaixado e tal, mas existe aquela história do passo atrás para depois você dar outros na frente. Eu vejo mais ou menos assim. E como é que foi essa mudança, você aceitar? Isso foi um desafio para você? Não, sem dúvida, todo início de temporada é um desafio. É lógico que quando você chega num clube novo, como você citou, de um ano anterior que um clube acabou não indo tão bem, tem a desconfiança por parte da torcida, mas eu sempre falo que eu sempre confiei no meu potencial, eu sempre confiei naquilo que eu entrego dentro de campo. É claro que não são em todos os clubes que a gente vai ter a performance da forma que a gente gostaria, mas aqui no Remo eu tenho encontrado isso desde o início da temporada, procurando fazer o meu melhor cada dia, e fico muito feliz por isso. Eu acho que, assim, o que faz a diferença? O ambiente, o grupo de trabalho, o tempo que você tem com uma preparação. Você se queixou muito das contusões que teve no ano passado, e esse ano você está conseguindo manter uma performance, está performando bem. Isso acaba fazendo a diferença para o atleta de alto rendimento, né? Com certeza, né? O atleta, ele quer sempre estar jogando. E nos últimos clubes que eu passei, eu não consegui ter a sequência de jogos que eu venho tendo aqui. Que o jogador, ele vai conseguir performar, creio eu, quando ele tem sequência de jogos, quando ele tem minutagem para assim poder performar aquilo que deseja. Não é você entrar num jogo 10 minutos, 20 minutos, às vezes até um tempo, e daqui a pouco não jogando de novo, que você consegue. O jogador, ele ganha ritmo de jogo mesmo, de fato, jogando. Então, aqui no Remo eu tenho conseguido isso, essa minutagem grande, e acredito que é isso que tem me dado condições de performar da forma que eu gostaria. E além disso, o que está fazendo a diferença? Por exemplo, a estrutura que o Remo oferece, o NASP, por exemplo, hoje é uma grande referência, e para o jogador esse cuidado, ele faz muita diferença? Com certeza, desde que eu cheguei aqui, tenho recebido as condições boas de trabalho para que a gente possa performar exatamente dentro de campo, né? Como você bem citou, o NASP tem crescido a cada dia, sempre buscando evolução. Acho que é importante frisar que, como todo clube, o clube gosta e prefere sempre buscar evolução, e acho que esse é o pensamento.
e todo jogador também, quando entra dentro de campo ali, tem que estar nas melhores condições para poder render. Esse início de Campeonato Brasileiro do Remo surpreendeu, deve assim, todo time que entra numa competição entra para disputar, não entra para participar. E o Remo sempre foi um time que entrou para disputar. Surpreende a vocês também a maneira de como o Remo hoje se coloca na competição? Olha, eu acho que se você perguntar para muita gente no início do campeonato, diriam que o Remo não estaria na posição que está hoje. Acredito por ter subido de um acesso. Normalmente se diz que o time que vem do acesso vai brigar novamente para não cair. Mas internamente o nosso pensamento sempre foi muito claro, sempre fazer o nosso melhor, indo jogo a jogo, e as coisas vão acontecendo. Isso é fruto do trabalho de todo mundo, de jogadores, de comissão técnica, de todo o staff, que trabalha muito para isso. E graças a Deus as coisas têm acontecendo até agora. Parceria com o Viseu parece que deu certo também, né? O Viseu, ele é o parceiro que abre o espaço pro Pedro Rocha, né? Aliás, uma temporada goleadora. Eu vi ali a última temporada legal mesmo foi no Grêmio ainda, né? Depois você não fez tantos gols como está fazendo agora no início de temporada, né? Isso. Tem 9 no total, né? Isso. Acredito que a temporada que fiz mais gol foi no Grêmio. E coincidentemente foi a temporada que eu mais joguei, como eu citei, foi a que eu tinha mais minutagens. Não, na época que foi campeão da Libertadores. Libertadores, né? E Copa do Brasil 2016 também. Foi coincidentemente onde eu mais joguei e tive mais minutagem. E é o que vem acontecendo agora, e por isso, como eu falei, o jogador precisa jogar para poder ter condições de performar. E o momento é tão favorável, né, Pedro, que, por exemplo, o Remo estava jogando num sistema e de repente de um jogo para outro muda e encaixa da mesma forma. Parece que o grupo ele tem muito entendimento nesse comando do Daniel, né? Exatamente, o Daniel procura, junto com toda a sua comissão, deixar tudo muito claro para a gente dentro de campo. E é isso, o grupo é muito bom e independente da formação a gente consegue assimilar bem o que eles querem para dentro de campo ali procurar fazer o que ele está pedindo. Tem uma janela agora aí. Aí a galera começa a coçar a cabeça, pô, Pedro Rocha fazendo tanto gol assim, será que ele vai deixar o Remo? Ainda não houve sondagem, não houve nenhuma procura, você está tranquilo com a cabeça voltada e focada no Remo? Sem dúvida, com certeza, sempre focado aqui. Tem um pensamento de jogo a jogo, né? Conquistando as vitórias, né? Então o pensamento aqui, cara, ainda pra mim não chegou nada. Como eu sempre falo, o jogador sempre quando tá em evidência, tá performando, aparece em algumas situações, sondais, mas nada de concreto, e importante frisar que meu pensamento está todo aqui no momento. E o Remo é muito trampolim pela visibilidade, te impressiona também o apoio dessa torcida. Você que jogou em times de massa, né? E de repente vem para o norte jogar no Remo e ver o estádio do jeito que você vê todo jogo, deve ser muito bom para o jogador, né? Muito bom, cara. O jogador, eu particularmente, desde a minha infância, quando tive vontade de ser um jogador de futebol, eu imaginava esses momentos, né? De jogar em grandes clubes, de massa, de torcida. Como você citou, já joguei em alguns e o Remo é mais um deles. A gente tá principalmente jogando dentro de casa. E fora também, que a torcida tem acompanhado bastante, tem ido bastante nos jogos fora. Mas dentro de casa a torcida é impressionante mesmo e tem um apoio legal. Particularmente fora de campo, muito família, cidade, se adaptou legal, apesar do calor? Não, sensacional, minha família tá adorando aqui, Belém, meus filhos também. A gente gosta de cidade quente, eu particularmente sou de uma cidade de calor, de praia. Viveu no frio um bom tempo. Viveu no frio muito tempo, mas a gente tá gostando. Além de jogar também lá em Moscou, na Rússia, né? Em Moscou, peguei um friozinho legal lá também. Foi legal? Eu só me lembro do frio da Suíça que eu peguei em 2006, cara. Deus do livro, era menos 5, com sensação térmica de quase menos 10, né? Quase. Quem sofria era as crises renais. Exato. Graças a Deus já passaram. Pedro, e a convivência, por exemplo, o grupo, né? A gente vê assim, todo mundo sorridente. Esse astral, ele também, Pedro, predomina na hora
de você estar performando, quer dizer, não é, você até na entrevista coletiva dessa semana, você falou, o mérito não é só meu, bem, eu faço os gols, eu estou lá, sou responsável, o atacante ele vive de gols, mas você clama muito pelo grupo, né, pela união do grupo, né? Ah, sem dúvida, você não gosta de falar que o ambiente quando está leve, quando está alegre, as coisas tendem a fluir mais facilmente, né? Então aqui a gente procura sempre, né, deixar o ambiente alegre, todo mundo feliz, trabalhar por estar num grande clube. Então acho que é isso, as coisas vêm acontecendo, não é à toa, então é porque a gente dia a dia vem trabalhar com alegria, com satisfação, porque a gente está no clube que nos oferece as condições. Remo já faz parte da tua história. Ah, com certeza, faz parte. Apesar de pouco tempo, né? Tem muita coisa ainda, tem muita coisa ainda. Mas está sendo um bom início, graças a Deus. Já imagina, por exemplo, essa invencibilidade, ela traz um certo peso, não? Não, cara, como eu falei, a gente vai jogo a jogo. É lógico que ninguém quer perder. Quanto mais a gente... Uma competição dessa assim, longa, ela é muito complicada. Mas, como eu falei na coletiva esses dias, cara, é de se dar os parabéns a todo o grupo, porque a gente sabe que, principalmente na competição de brasileiro, de Série B, você conseguir manter 8 jogos de invencibilidade é uma coisa, assim, diferente nos dias de hoje. Então, a gente com muita humildade, mantendo os pés no chão sempre, jogo a jogo, para, se Deus quiser, manter essa invencibilidade. Quem foi o ídolo, ou quem foi o cara que te inspirou? Cara, na minha infância, assim, que eu acompanhei mais foi o Ronaldo, assim. O Ronaldo Fenômeno é um cara que, pra mim, no futebol, é uma das referências. E hoje você está correspondendo em campo fazendo o que ele fazia muito bem. Muito bem. E vida longa pro Pedro Rocha no Remo? Vida longa, se Deus quiser. Sempre fazendo a vontade de Deus, e se for da vontade dele ficar aqui, que seja por um bom tempo. Pedro, a gente, eu costumo fazer assim uma entrevista bem leve, até assim, bem objetivo, para que o torcedor conheça um pouquinho mais. Só para que a gente possa entender, mesmo que tem esse jogo contra o Volta Redonda, esperando que o torcedor possa comparecer, a expectativa de uma vitória contra um time que está lá embaixo, mas isso não quer dizer nada, até porque a gente tem visto aí o Amazonas, por exemplo, que é o último colocado fazendo o jogo duro com o próprio Volta Redonda, lá está até ganhando, né, o jogo com -1, e o Volta Redonda acabou empatando no final. A expectativa e essa experiência vivida a cada jogo, ela não pode ser desperdiçada com o foco e mentalizar ali que cada jogo ele tem que ser jogado e com seriedade. Você não existe soberba, né? No futebol não pode. Não existe. Até porque, por experiência própria já de estar alguns anos no futebol, esse tipo de jogos são os mais perigosos, né, digamos. Às vezes um time que está lá embaixo na tabela não quer dizer o futebol que ele apresenta, né? Então como você disse, é a mesma seriedade, entrar, principalmente na nossa casa, pé no chão, mas não negociando o resultado, a gente buscando a vitória o tempo todo, e é isso que a gente tem feito. E esquecer da arbitragem, né, porque o jogo passado deixou meio uma frustração muito grande, né? Exato, né? A gente fica triste porque dentro de campo ali a gente se doa, se entrega ao máximo para conseguir a vitória, né? Então, mas a gente já sabe que isso é coisa passada e essas coisas a gente deixa para diretoria resolver, e o nosso papel é só dentro de campo. E a bola entrando de preferência. Galera, esse é o Pedro Rocha, papo rápido, direto, reto, e mostrando esse sorriso, essa alegria, essa descontração e essa leveza que vive o Remo num momento importante da competição, ainda com muitos jogos pela frente, né? Mas com a certeza de que o Remo pode ir muito mais longe, né, Pedro? Com certeza, a gente vai buscar isso. Valeu. Beijo. Boa sorte, Pedro Rocha, artilheiro. Aliás, você já tinha vivido esse momento assim, artilheiro de uma competição, já? Lembra da última vez, não? Não lembro sim, mas acho que essa é a primeira vez. Você dorme, bota a cabeça no travesseiro, dorme legal, dorme tranquilo. E com alguns gols perdidos assim, inacreditável. Aquele do jogo passado lá contra acho que contra o Vila, não foi? Tu deu a cavadinha. Foi contra o Vila. Ali é mais mérito do defensor. Do defensor. Você fez o seu papel, né? Exato, e aí acaba
Mas estão ali para como aquelas outras poderão surgir e a bola pode bater no cordão, Com né? certeza, vai dar certo. Valeu, boa sorte para você, obrigado pelo papo. Aqui no Tomazão TV, não esquece de assinar o canal, de dar o like, dá uma força aí pra gente. Com 50 mil vai ter aquele super sorteio para você. Então, eu aguardo, tá bom? Obrigado, Pedro Rocha. Valeu. E aquele abraço, até a próxima.